Hola muchachos, más una vez vamos a hacer las resoluciones de las actividades de español de ese mes de abril ahora. Vamos a acompañar las clases del día 3 y 17 de abril, ¿sí? En el aula 6, nosotros vimos sobre los verbos en presente, los verbos tener y los verbos estar y la diferencia entre esos dos verbos del portugués y la utilización de ellos. Ahí hay dos tabellas del verbo tener y el verbo estar que ustedes deberían utilizar para realizar los ejercicios. Entonces, verbo tener significa ter em português e estar igual, é o verbo estar, ¿sí? Aqui eu tenho, como vocês sabem, verbos irregulares, que cambiam para a primeira persona, que é eu, cambia o estilo normal, a terminação de los verbos, ¿sí? Então, aqui o verbo tener se conjuga yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Entonces aquí hay algunas especificidades por ser verbo irregular en yo, que es tengo, y también se utiliza la i antes del e, de tener para tiene, ¿sí? O tienen. Y el verbo estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Solo hay irregularidad en primera persona del verbo. Aquí yo puse el verbo tener en pasado, tenía, porque hay un ejercicio que necesita del verbo en pasado. ¿Está bien? Então, verbo ter, verbo estar no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós teis, eles têm. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão, na ordem. E eu tinha no passado. Então, aqui, ustedes tienen como hacer el ejercicio. Que ustedes deveriam hacer? Olhar as tabelas dos verbos ter e estar, tener e estar, que eu coloquei para vocês tanto na lista de conteúdo da lista de atividades quanto no GPA, e verificar nas atividades qual era o sujeito da frase. De acordo com o sujeito, yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos, vocês deveriam verificar qual é o verbo que acompanha esse sujeito e colocar nas frases de acordo com o contexto dela, que a frase fizesse sentido. Para saber o sentido dessa frase, você deve saber a tradução em português para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, uma diquinha para vocês. O verbo tener, ele é sempre utilizado no sentido de posse, de ter alguma coisa, como no português, tá? Já o verbo estar, ele é utilizado no sentido de algo que seja passageiro. Eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com fome, eu estou com frio. É algo que não dura para sempre. Então, se eu sei que a frase indica algo que é passageiro e que não dura para sempre, eu vou utilizar o verbo estar. Aí é só olhar a tabelinha do verbo. Eu estou, tu estás, etc. Tá certo? E agora, no sentido de posse de ter, eu tenho, tu tienes. Então, aqui, a letra A. Na letra A, o verbo é soler, né? Então, como tem aqui eu estou dando as diquinhas para vocês, a explicação de letra por letra, tá? Como tem o verbo soler, suelen, que é costumar, em espanhol, o tener está no infinitivo. Então, eu não preciso conjugar esse verbo em nenhuma pessoa, porque já tem um outro verbo acompanhando, tá? Então, não tem um sujeito explícito. Na letra B, o sujeito é yo, por isso eu utilizo tengo. Eu só utilizaria o estou se eu tivesse o com. Então, sempre que não aparecer a partícula com, eu vou usar o verbo estar. Agora, se aparecer o verbo com, aí eu utilizo o verbo tener, ok? Letra C, o sujeito é ele, por isso o verbo está em terceira pessoa, é algo passageiro. Na letra D, o sujeito é la gente de la ciudad, as pessoas da cidade, por isso terceira pessoa também, tá? E não temos a partícula com, por isso eu uso o verbo tener, tiene, terceira pessoa. Na letra E, o sujeito é yo, e se refere ao passado, porque cita um tempo em que ele era criança. Por isso eu uso o tenia. Ele tinha medo, já acabou. Letra F, Sabrina é ela. Então,
ela pede para comprar água, né? Então, alguém pede para ela comprar água, né? Então, esse alguém também é primeira pessoa, yo. E como eu sei que é primeira pessoa? Porque o me está no verbo comprar. Então, sempre que aparecer a partícula me, indica que o verbo está em primeira pessoa. Então, eu vou usar o tengo, porque a primeira pessoa do verbo tener é tengo. Não apareceu a partícula com, né? Então, o verbo é tener. A letra G, contentos, está no plural. Por isso, temos que conjugar o verbo também em terceira pessoa do plural, tá? Como é um estado passageiro, eu vou usar o verbo estar. Então, terceira pessoa, verbo estar, fica están. Geralmente, ele é usado com adjetivos, tá ok? Pablo, ele, terceira pessoa, do singular. Triste é adjetivo, é algo que é passageiro. Por isso, ele está triste. E a letra I, os verbos estão conjugados em primeira pessoa. No me gustan. Então, eu tenho que usar em primeira pessoa, tengo. No próximo aqui, eu vou passar para vocês as respostas para vocês conferirem e falar da tradução, tá certo? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, aqui eu teria que conjugar as frases, conjugar os verbos ter ou estar, de acordo com as frases e o sentido delas. Maria costuma ter muito frio no inverno. Preciso comer, tenho uma fome incrível. Adrian está nervoso com toda essa situação. As pessoas da cidade têm pressa em fazer tudo. Quando era menino, tinha muito medo de dormir sozinho. Sabrina, por favor, me compre água. Tenho sede. Estão felizes com sua nova promoção. Pablo está triste hoje. Não gosto de filmes de terror. Tenho muito medo quando as vejo. Então, vocês viram que todas as frases fazem sentido com o verbo ter ou o verbo estar? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, Maria suele estar muito frio no inverno. Maria costuma estar muito frio no inverno. Não faz sentido, então estaria errado. Na letra B, eu vou trocar também o verbo para ver se encaixa. Ó. Necessito comer. Estou uma fome incrível. Então, também ficaria sem sentido. Agora, se fosse estou com uma fome incrível, ok. Estou com muito frio, aí também estaria ok. Mas como não tenho com, por isso, tá? Letra C. Adrian está nervoso. Eu poderia colocar Adrian tem nervoso? Não, né? Então, por isso, vocês precisam traduzir a frase antes de saber o verbo, tá certo, pessoal? Vamos passar aqui para a próxima matéria. Esse textinho aqui da Libélula era uma aula sobre interpretação de texto para que vocês retirassem do texto as informações pedidas nas atividades. Então, aqui era apenas para vocês lerem o texto, né, e tentarem compreender o espanhol, tá certo? Então, aqui eu vou traduzir para vocês, tá? Algumas pessoas o chamam caballete ou cavalinho de São Pedro, mas seu nome real é libélula. A libélula é um inseto grande e atrativo que não faz dano às pessoas. Pode ser de qualquer das belas cores brilhantes do arco-íris, vermelho, azul, verde ou amarelo. Quase sempre podemos vê-la no verão voando perto de um lago ou de um buraco, por exemplo, um laguinho. A libélula é muito diferente da maioria dos insetos e pode fazer muitas coisas surpreendentes. É um inseto que pode voar muito rápido e de maneira elegante. Pode voar muito rápido para cima ou para baixo ou voar de lado. Faz todas essas coisas porque ela tem 2 pares de asas grandes. A libélula pode ver melhor que a maioria dos demais insetos, pois tem 2 olhos gigantes que ocupam a metade da sua cabeça. Com seus grandes olhos, a libélula pode ver as coisas a 40 pés de distância. A libélula tem mais apetite que a maioria dos demais insetos. Passa muito tempo procurando o que comer. Todos os dias come centenas de mosquitos e moscas. Usa as patas como uma garra para recolher insetos enquanto voa. Algumas são tão fortes que elas podem tirar um peixe pequeno de dentro da água. Então, era um texto que trazia curiosidades a respeito desse inseto, que é a libélula, né? É um texto informativo, tá certo? Então, vamos ver as perguntas aqui do texto. Com que outro nome é conhecido a libélula? Resposta: por caballete ou caballito de São Pedro.
¿Por qué a libélula voa muito alto? Porque tem dois pares de alas grandes, tem dois pares de asas grandes. A libélula é um inseto assombroso. ¿Por quê? Por que a libélula é um animal diferente? Né? Porque pode fazer muitas coisas surpreendentes, são fortes e veem as coisas a 40 pés de distância. Então, o que ela tem de diferente? Ela pode fazer muitas coisas surpreendentes, são fortes, veem as coisas a 40 pés de distância. Além de terem todas as cores arco-íris também, né? Pode ser de várias cores. De que trata principalmente o texto que leíste? Do que se trata o texto? Então, se trata de curiosidades sobre a libélula, né? Como eu já havia falado. Qual é o objetivo do texto que você leu? Informar sobre aspectos principais do insecto libélula. Então, o aspecto aí, o objetivo era apenas informar, tá certo? Um textinho bem simples para vocês, acho que o espanhol também estava bem simples. Vamos passar para a próxima. A próxima classe, na aula 8 e 9, eram sobre entrevistas. Eu passei para vocês uma entrevista com o Lionel Messi, né, para que vocês vissem essa entrevista depois de lerem sobre alguns aspectos que eu trouxe, como são as entrevistas, né? Então, eu trouxe para vocês um pequeno textinho lá nas listas de vocês sobre as características de uma entrevista e depois passei a entrevista para que vocês pudessem ver essa entrevista e entender o espanhol dela, né? Então, aqui, o que é uma entrevista? É uma forma específica de interação social. Ela varia, né, conforme o entrevistado e o entrevistador. O entrevistado é a pessoa que tem alguma ideia ou alguma experiência importante para transmitir, e é a pessoa que responde as perguntas ou inquietudes do entrevistador. O entrevistador é aquela pessoa encarregada de fazer as perguntas. É o que dirige a entrevista, apresenta ao entrevistado o tema principal. O corpo da entrevista está formado por perguntas e respostas. As perguntas podem ser abertas ou fechadas, e as respostas devem ser breves, claras e respeitosas. Então, depois eu trouxe para vocês as partes de uma entrevista, tá? Título e subtítulo. Isso aqui geralmente são entrevistas que vêm em revistas ou jornais, não entrevistas televisionadas, como foi o caso, tá? Título e subtítulo, apresentação da entrevista, corpo da entrevista, despedida e presença de recursos visuais, tá? Então, são as características de uma entrevista. O texto aqui ele vai explorar bastante em detalhes o que é uma entrevista. Então, passamos para a atividade aqui. As atividades, elas são baseadas, como eu falei para vocês, nas perguntas e respostas da entrevista do Lionel Messi, tá? Então, aqui perguntou quem era o entrevistado, muito simples, Lionel, motivo da entrevista, a localização do que a repórter disse para apresentar o entrevistado, no caso foi o repórter, né, um rapaz, que dados sobre o entrevistado apareceu, o que falaram sobre Lionel Messi nessa entrevista, se as perguntas foram diretas, claras, ou se elas foram longas, se o entrevistador tratou o entrevistado de tu ou de você, ou seja, se foi formal ou se foi informal. Como vocês poderiam saber disso? Através da conjugação dos verbos. Segunda pessoa sempre é informal, terceira pessoa sempre é formal. As perguntas seguiram uma ordem ou foram repetidas. O número de perguntas foi o suficiente para o tipo de entrevista que foi e quantas foram as entrevistas, tá? As respostas eram abertas ou só se respondeu com sim ou não? E a última, se as perguntas eram atrevidas e originais ou se eram tópicas e rotineiras. Então, aqui tem as respostas, tá? No caso, vocês deveriam assistir a entrevista que eu passei e olhar as legendas também para que vocês pudessem entender, tá certo? Entonces, muchachos, hasta aquí fueron las 4 clases, 6, 7, 8 y 9. Espero que ustedes tenham compreendido o contenido, que vocês não tenham tido dúvidas, tá? Corrijam ainda se vocês precisarem e verem alguma necessidade. E se tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo, vocês podem chamar no grupo, tá certo? Para falar comigo e tirar dúvidas lá. E sempre refazendo as atividades, tá? Hasta pronto, hasta la próxima semana. Gracias y hasta luego.